Vamos lá com o Raul Cabral, então, iniciando a coletiva de imprensa aqui na sala de imprensa do estádio Aníbal Torres Costa. Raul Cabral, estreia do Ercílio no Aníbal Costa nessa Série D, vitória por 1-0, gol praticamente no último lance da primeira etapa, o Wallace de cabeça, mas foi um jogo complicado aí para o Ercílio. No Novo Hamburgo também se assanhou algumas vezes, o Ercílio errou algumas bolas que a gente não costuma ver, errando ali atrás, enfim. Qual o teu resumo desse jogo aqui no Aníbal Costa? Boa tarde, noite, né? Eu faço uma leitura, eu acho que a gente iniciou bem o jogo, criou algumas oportunidades, faltou finalizar um pouquinho melhor. Conseguimos chegar na linha de fundo, tiveram algumas situações pontuais ali, algumas oportunidades boas. O Novo Hamburgo veio com uma proposta de se defender e buscar a transição. Eles conseguiram um bom contra-ataque numa situação de um erro individual, um erro de passe, e aí quase fizeram um gol, acabou acertando a trave. Acho que da metade ali, dos 30 minutos do primeiro tempo até o final do primeiro tempo, acho que a equipe desacelerou muito o jogo, e aí ficou um jogo muito moroso, ficou um jogo sem criatividade, a gente com a bola, mas sem agredir a equipe do Novo Hamburgo, e eles buscando um erro nosso para buscar uma transição. No final a gente acabou fazendo gol, acho que foi premiado em relação à questão das oportunidades que tinham sido criadas principalmente no início do jogo. Acho que o segundo tempo voltou, a gente começou acelerando um pouco mais a bola, mas com um pouco de dificuldade de envolver a equipe do Novo Hamburgo. Eles fizeram algumas trocas para buscar a situação de contra-ataque. Acho que faltou a gente ter um pouquinho mais de melhores escolhas. Eu comentei com os atletas agora no final do jogo que a gente está num processo de reconstrução de uma equipe, de um grupo, né? São 27 atletas, são 9 novos, então 1/3 do grupo é novo, então tem um processo de adaptação em relação à questão da identidade de equipe, né? Uma equipe diferente daquela do estadual, existe uma base muito grande, mas eu acho que tem esse processo de adaptação em relação à questão de característica dos atletas para que a gente possa atuar melhor. No mais, foi importante a questão de ter uma consistência defensiva, não tomar gol novamente e vencer em casa, que era importante para a tabela de classificação. Ô Raul, então a gente pode afirmar que a equipe vai evoluir, esses erros de hoje terão uma evolução e não serão os mesmos, né? E esse time já é o titular ou você ainda estuda, tem alguma posição que você acha que pode ter alguma mudança durante os próximos jogos? Eu acho que a gente montou um elenco forte e que existe uma disputa sadia entre eles por posição. Como eu falei, é um novo grupo, então a gente está procurando o melhor ajuste para esse grupo, para que a gente consiga ter melhores atuações. Acho que a gente oscilou dentro do jogo novamente, lá em São Leopoldo aconteceu da mesma maneira. Acho que existe um tempo de adaptação, é um início de competição. É importante a gente conseguir evoluir e conquistar resultados, que a gente sabe que o futebol profissional é muito pautado na questão de resultado. Acho que a gente pode render melhor e aí a gente vai dar ênfase durante a semana para procurar evoluir para a próxima partida. Boa noite, Raul. Hoje tu contou com o retorno do Cleiton, né, lateral direito, que na nossa avaliação foi um dos melhores jogadores, principalmente no primeiro tempo. Tanto que na segunda etapa o Novo Hamburgo dobrou, né, a marcação em cima dele. O que tu fala um pouco sobre a atuação do camisa 2, o melhor lateral direito do campeonato? Eu vejo que o Cleiton vem numa crescente há algum tempo. Um atleta que eu vejo uma capacidade muito grande, tanto física quanto técnica. Realmente, no primeiro tempo, a gente teve bastante situações interessantes e combinações entre o Cleiton, o Leozinho, o Juliano e o Cabeça, e a gente conseguiu chegar na linha de fundo. Tiveram situações pontuais de última bola ali, aquela grande oportunidade que o Léo teve, que o atleta deles acabou defendendo. Vejo que o Cleiton está numa crescente, continua nessa crescente. Ele teve um problema de lesão, a gente teve que segurar ele para que não viesse a agravar essa lesão no jogo anterior. Ele faz falta bastante, porque ele é um atleta que tem... ele dá uma consistência defensiva para nós, mas dá uma profundidade muito boa. Ele chega na linha de fundo com muita facilidade e com uma boa capacidade de determinação. Foi importante o retorno dele para a nossa equipe. Raul, pegando o time do primeiro para a segunda partida, você fez mudanças no meio, hoje o Denner fica no banco. Como é para você deixar o Denner no banco? A gente sabe da qualidade do Denner, um dos melhores volantes que temos no estado.
muita gente ali no meio, muitas opções, e hoje você muda, então, coloca o Igor como cabeça? Não, assim, eu tinha comentado com os atletas durante a preparação e os jogos treino, eu testei situações de posicionamentos diferentes, com atletas diferentes, o Igor junto com o Denner, o Igor e o Cabeça, o Denner e o Cabeça, o Denner e o Davi, com o Julinho num tripé. Então eu testei possibilidades diferentes e conforme a necessidade de jogo, eu acho que a gente tem que procurar utilizar da melhor maneira possível. Lá em São Leopoldo a gente esperava um jogo com um aspecto físico mais evidente, assim, um jogo que precisaria de um embate físico por dentro um pouquinho maior, e eu optei pelo Denner junto com o Igor. Durante a partida a gente viu que precisava controlar um pouquinho mais a bola, e acho que o Jonathan é um dos melhores jogadores dentro do estado nessa função. Ele entrou muito bem lá em São Leopoldo. Hoje novamente fez um grande jogo, eu acabei tirando porque ele havia tomado cartão amarelo, eu estava com receio de ele ser expulso, a gente ficar com um atleta a menos e correr riscos no final da partida. O Davi tem uma característica mais similar à do Jonathan de controlar o jogo, e aí eu optei por essa troca. Acho que o Denner é um atleta que a gente conta bastante, um baita de um volante, um grande jogador, e como tu falou, a gente tem grandes opções no banco de reservas. A gente está procurando ainda o melhor encaixe de peças entre eles, para que a gente tenha uma equipe sólida durante toda a competição. Hoje você jogou com o Aleph Pitbull, né, de centroavante, de camisa número 9. Queria que você falasse um pouquinho da atuação dele. Acho que ele cansou no segundo tempo, por isso acabou saindo, mas parece que ele está um pouquinho fora de ritmo ainda. Que você falasse um pouquinho sobre a sua avaliação. Eu acho que ele fez um bom jogo lá em São Leopoldo, né? Ele participou ativamente do jogo lá, criou algumas oportunidades, teve uma grande oportunidade de gol lá, foi um grande cabeceio dele que o goleiro fez uma grande defesa. Teve bons movimentos. Acho que hoje, no primeiro tempo, faltou a gente definir um pouquinho melhor para colocar ele numa condição de finalização. A gente estava chegando, teve boas combinações, principalmente do lado direito, e a gente estava chegando lá e aí por poucas situações ali faltou a gente colocar ele numa condição melhor de finalização. Ele tem um bom posicionamento, bom preenchimento de área. Devido à maneira que a gente joga de intensidade em relação à questão de marcação, gera um desgaste muito grande nos jogadores de dentro. Acho que o Juliano, por característica, conseguiu sustentar mais que ele acabou cansando, e aí a gente fez a troca. Acho que hoje ele não fez o melhor dos jogos realmente, mas a gente sabe como é que é a característica do jogador do camisa 9, é um jogador mais de área, é um jogador mais com presença, que precisa ser colocado numa condição de finalização. Hoje não foi o que a gente fez com ele. Até no final, ali no segundo tempo, um pouquinho antes dele sair, ele acabou fazendo uma boa jogada de profundidade, ali rolando a bola para trás, botando o Léo numa boa condição. Mas eu acredito que ele pode render ainda mais, e realmente ainda falta uma sequência, falta um entrosamento em relação às outras peças, para que a gente consiga ter uma efetividade maior na frente. Raul, início de competição, Novo Hamburgo e Ercílio já jogaram 2 vezes, Novo Hamburgo perdeu as 2. Na coletiva, o Edinho, o técnico do Novo Hamburgo, disse que acredita que a equipe vai evoluir, até porque chegaram 9 jogadores. Com quem você está achando desse grupo 8? O Ercílio com 4 pontos, Novo Hamburgo 0, enfim, o que você pode nos falar sobre esse início de grupo 8? Aquilo que a gente já imaginava da competição, um nível de equilíbrio muito grande dentro dos jogos, entre as equipes. Acho que todo jogo vai ser decidido muito em detalhes, muito em situações pontuais, e acredito que esse início de competição ele é importante para que a gente consiga fazer os ajustes necessários para a gente crescer dentro da competição. São 14 partidas na primeira fase, então uma primeira fase um pouco mais longa. O mais importante é que a gente consiga se ajustar o mais rápido possível para que a gente consiga render ainda mais, para conseguir melhores resultados. Por enquanto tá interessante, a gente empatou fora e ganhou em casa, não sofreu gols. Acho que a gente tem muito a evoluir, falei isso para os atletas. A gente tem que pensar e observar os erros que aconteceram, estudar o adversário e procurar fazer um jogo melhor ainda lá em São José dos Pinhais, para que a gente consiga se manter na parte de cima da tabela até o final da primeira fase. O Ercílio, com o jogo de hoje, com a vitória, chega a 23 jogos, né, invicto, na verdade 22 jogos invictos, jogando aqui no Aníbal Costa. Queria que tu falasse um pouquinho sobre
essa atuação com a presença do torcedor colorado aqui na Aníbal Costa? Eu acho que a gente já demonstrou isso durante todo esse período que eu estou aqui. São cerca de 1 ano e 10 meses que eu estou aqui. Acho que a gente somente perdeu uma partida durante todo esse período. A gente tem demonstrado uma consistência defensiva interessante, tem mostrado que pode ter uma consistência defensiva sem ser uma retranca, buscando jogar. Acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio. Aconteceu isso durante o Campeonato Catarinense no início, em que a gente estava buscando esse equilíbrio entre defesa e ataque. No final da competição a gente conseguiu encontrar esse equilíbrio. Acho que é importante, a gente já tem um conhecimento maior dessa equipe de trabalho, desses atletas. Acho que a gente pode conseguir atingir isso um pouco mais rápido, né, e contar com, vamos dizer assim, com a compreensão dos atletas e que eles tenham um entendimento e que a gente consiga fazer esse encaixe quanto antes, para que a gente consiga manter os bons resultados em casa, que eu acredito que tu tendo um retrospecto muito interessante dentro de casa, vai fazer que tu se classifique na primeira fase. Raul, próximo jogo, próximo final de semana, fora de casa, o que você sabe do adversário do Hercílio? Muito se fala também do campo lá, do gramado do adversário, que não seria de boa qualidade. O que o Hercílio tem de informação e a sua expectativa para esse jogo? Expectativa por mais um jogo difícil, mais um jogo equilibrado, nível de competitividade alto, como foram os jogos contra o Aimoré e contra o Novo Hamburgo. Eu acredito que contra o São Joséense vai ser da mesma maneira, ainda mais difícil, jogando fora de casa. Tem uma situação de adaptação em relação à questão do gramado sintético, mas assim, a competição tem isso e a gente vai enfrentar diversas situações diferentes e pontuais dentro da competição. É importante que a gente estude o adversário da melhor maneira possível, que a gente consiga se adaptar o mais rápido possível dentro do gramado sintético. A gente não está aqui para procurar desculpas, a gente está aqui para encontrar soluções para os problemas. Então não adianta a gente reclamar de algo, a gente tem que se preparar para conseguir executar da melhor maneira possível no sábado que vem lá contra o São Joséense, para que a gente consiga um resultado e que a gente se mantenha dentro do G4 da competição.